Olá pessoal, o link para o vídeo vai estar na descrição. Um abraço. Olá, até agora eu ainda não adentrei ainda nos aspectos e as coisas que já se sabe sobre o modelo e como ele funciona numa Terra plana, e nem sobre os questionamentos sobre o heliocêntrico, porque até aqui nós estamos abordando simplesmente a base de tudo que deu início a essa história, que é justamente a ausência de curvatura e o fato de que o pessoal adepto do modelo esférico não consegue provar a curvatura. Então é uma coisa curiosa para você poder pensar. Interessante você estar numa bola, mas isso é tão simples de se fazer com trigonometria esférica, é você ir lá e verificar isso e trazer isso, mas eles simplesmente não conseguem. E você vai reparar que os argumentos para se provar a esfericidade da Terra são sempre outras coisas, são sempre o Sol, o céu, outra coisa. E por que isso? E na Terra plana, como é que isso funciona? Como se uma coisa não explicada no modelo tão recente corroborasse um outro modelo, quase como se fosse a guerra dos modelos, onde um modelo não resistindo, o outro vai ser corroborado. Mas não é verdade. A primeira coisa que nós sabemos é que a Terra não possui abaulado e ela não pode ser uma esfera. Logo, ainda que o modelo geocêntrico, que seria o conjunto de todas as explicações de como as coisas funcionam nesse modelo, em algum ponto eles falhem, ainda assim isso não produzirá um abaulado para a esfera. Então é questão de saber o que é, mas de qualquer forma, o heliocentrismo, de qualquer maneira, pelo simples fato da Terra ser plana, ele não subsiste, se sustém. Mas vocês tenham paciência, nós abordaremos todas essas coisas, mas quero estabelecer muito bem essa questão porque ela é fundamental. Porque não é como eu vejo por aí, discussões girando em torno de outras coisas para se dizer se a Terra é plana ou não. Isso já está estabelecido e através da trigonometria esférica, olhando diretamente para uma esfera. E ela não apresenta abaulado. Então, mesmo que se olhe para as estrelas e alguma coisa das explicações do modelo geocêntrico, que são teorias, estamos teorizando, afinal de contas, esse estudo apenas está começando, então aquilo prova-se não ser correto, mas de qualquer forma já está estabelecido que a Terra é plana. Então, estou aqui com outro vídeo, que é um dos outros vídeos que eu analisei sobre a questão da curvatura, mais um vídeo fake em que as pessoas estão tentando te mostrar uma curvatura. Então, vamos ver o que o vídeo nos mostra aqui. Lá naquele mesmo documento de texto enorme, consta todos as observações que eu fiz sobre esse experimento aqui, e consta também, inclusive, os dados de coordenadas para que você possa ir lá no Google Earth e fazer o seu experimento e verificar os dados e ver as distâncias. Com a sua calculadora você pode calcular quanto de curvatura tinha que ter. Eu fiz mais que isso, pesquisei esse lugar, pesquisei esse objeto, a altura dele e tudo mais, para me saber quanto dele tinha que estar encoberto e assim por diante. Mas vamos ver aqui então o que o vídeo está apresentando. Já tem muito tempo que eu fiz esses... Foi no começo do meu estudo e eu já estou estudando já há bastante tempo. Então ele está te mostrando, olha só, uma curvatura. Veja, parte do objeto está escondida. Como eu te disse, você só precisa de uma coisa, na opinião deles. Eles subestimam a sua inteligência. Você só precisa de uma coisa. Ver alguma coisa faltando a parte de baixo. É tudo que você precisa. Se você ver, você vai concluir, por causa da lavagem cerebral que todos nós recebemos, você vai concluir que você está vendo uma curvatura. Tá certo? Então, tudo que essas pessoas precisam fazer é pegar, filmar alguma coisa, alguma circunstância em que essas coisas apresentam, algumas delas fora do seu campo de visão, parte do objeto, para você concluir que você está vendo uma curvatura. Mas nesse caso aqui, eu quero que você note isso daqui. Você não está vendo um abaulado nessa água, você está? Olhe direito e veja se consegue ver um abaulado nessa água. Você vê uma rampa de água, não há um abaulado. O abaulado, essas ondinhas, essas coisas, elas teriam que ter uma profundidade em uma forma curva,
tá certo? Não seria desse jeito que ela seria, uma baulada, se você notar. Eu quero que você repare que sempre vai ser assim. A segunda coisa, se alguma coisa está por detrás da curvatura, ela tem que estar inclinada para trás. Tá certo? Porque nós estamos falando aqui de uma esfera. Não basta uma coisa estar por detrás de alguma coisa. Ela tem que ter essa inclinação, porque afinal de contas ela está do lado de lá dessa esfera. Imagina aí uma bola, você põe uma vela de um lado de cá, uma do lado de lá. Ela tem que estar inclinada, porque ela está do lado de lá. Tá certo? Então, muito bem. Vamos analisar aqui então. O que foi analisado foi em... Eu vou colocar aqui em slow motion, que é o que eu costumo fazer para ver direitinho. E vou pausando aos poucos. E o que eu quero que você note é que esse farol, ele não vai vir aumentando aos pouquinhos, não, ele vai aparecer de uma vez. Olha, ele deu uma piscadinha ali, você viu? Eu tenho inclusive marcado lá. Olha, ele apareceu de uma vez lá, né? Ele não estava pequenininho e cresceu, ele apareceu, depois ele desapareceu, depois ele apareceu, depois ele mudou de uma vez. Bom, particularmente isso não deveria acontecer, tá certo? Agora, se você observar nos comentários desse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, você vai observar que mesmo pessoas adeptas do modelo esférico estavam comentando sobre essa discrepância. Provavelmente porque não eram esses donos de canais, que é esse grupinho, porque eles amam mesmo é tomar isso daí e fazer uma festa em cima disso. Nossa, parabéns, que você provou mesmo, só não vê quem não quer, ou isso ou aquilo, é o que eles fazem. Mas partindo de pessoas comuns, como eu e você, que na verdade estão ponderando as coisas, né, as pessoas podem, elas mesmas, por si mesmas, elas querem saber a realidade, a verdade dos fatos. Porque eles sabem que alguma coisa está errada. Porque isso está crescendo, está aumentando. Você tem uma quantidade enorme de evidências que é a favor da Terra plana, e as pessoas adeptas do modelo esférico não conseguem produzir provas nenhuma, senão essas que já estão bem badaladas, são as fotos da NASA, são essas coisas que todas elas já foram questionadas e não resistiram. Ou seja, mais uma vez você tem aqui num vídeo curto uma fraude mostrando para você algo por detrás de algo, para você concluir que está vendo uma curvatura, sem verificar experimentos reais que mostram para você a ausência de curvatura. E aqui é que fica o checkmate da questão, vamos dizer assim, que foi para mim e que deve ser para você também, porque eu posso ver um experimento desse faltando uma parte da imagem e eu posso imaginar como isso pode ser feito. Por exemplo, eu posso simplesmente separar a parte de cima e a de baixo dessa imagem, a mesma imagem, afundar a parte de cima na parte de baixo, e todo o movimento que a câmera faz, como a filmagem era original e tudo acompanhava, então o céu acompanha. E assim tudo está sincronizado. Mas você observa, não há curvatura nessa parede de água, não há curvatura nela. E o que você observa é aquilo que eu já te disse. Você já viu a superfície plana com as coisas lá. Agora, cabe saber, e agora? Se eu vejo um plano e agora eu digo que não, bom, a questão de todo jeito já terminou, porque afinal de contas eu vi um plano, eu vi as coisas que deveriam estar dessa forma aqui, as coisas deveriam estar sumindo por detrás de uma curvatura. Agora, como é que fizeram para mostrar a parte de baixo desses objetos? Essa é a questão. Não tem como você filmar aquilo para você depois montar aí em cima. Para filmar isso você teria que chegar perto, então você não teria como sincronizar essas coisas nem nada. Agora, para produzir um fake desse, é como eu disse, é muito simples. Então, você já deve saber que essas coisas são possíveis. Ora, se foi filmado sendo plana, você pode concluir que a Terra é plana e que alguma outra coisa está acontecendo quando parte dos objetos estão se escondendo através da curvatura. Porque a curvatura não pode existir uma hora e depois não existir. Ela vai ter que estar lá sempre. Agora, no caso de ser uma Terra plana, sim, você filmou uma Terra plana e eventualmente você pode, diante de um fenômeno visual, ver uma coisa desse tipo, tá certo? Você sabe que aquilo é um fenômeno, alguma coisa.
Então eu creio que foi daí que veio essa ideia da Terra no formato de pera, do Neil Desgraça Tyson, não é? Porque, acho que é esse mesmo o nome dele, não é? Desgraça Tyson, um negócio assim. E aí, eu acho que foi daí, porque é a única explicação para se você ter como filmar, ora filmar as coisas que deveriam estar sob uma curvatura, e depois, ora você filmar elas afundadas na curvatura. Entende? Então, você já tem de posse do seu conhecimento já aquilo que te permite saber que a Terra é plana e que não há possibilidade dela não ser plana. Ela é plana. E agora, o que você tem que entender é que não há explicações num globo para uma Terra plana, sendo que as coisas deveriam estar por detrás da curvatura e não teria como se filmar elas. Porque de agora em diante, você sabe, todos eles são fakes. Porque é impossível que as coisas que deveriam estar, como você vê aqui, por detrás de uma curvatura, fossem filmadas pela câmera. E elas foram. Logo, não havia curvatura lá. E a Terra não pode não haver curvatura e depois ter curvatura. Então você sabe que ela não tem curvatura. Bom, por esse vídeo é só. Um abraço.